29 de julho de 2026, quarta-feira. Vamos começar o estudo Salmo 29. Luz de Jesus dia a dia. Dai a Jesus, ó Filho dos poderosos, dai a Jesus glória e força. Dai a Jesus a glória devida ao seu nome, adorai a Jesus na beleza da sua santidade. A voz de Jesus ouve-se sobre as águas. Jesus, a sua glória troveja, Jesus está sobre as muitas águas. A voz de Jesus é poderosa, a voz de Jesus é cheia de majestade. A voz de Jesus quebra os cedros, sim. Jesus quebra os cedros do Líbano. Jesus faz saltar como o bezerro o cedro do Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz de Jesus separa a labareda do fogo. A voz de Jesus faz tremer o deserto. Jesus faz tremer o deserto de Cádiz. A voz de Jesus faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória, glória a Jesus no céu. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Jesus se assenta como rei perpetuamente. Jesus dará força ao seu povo. Jesus abençoará o seu povo com paz. A nova leitura de Jesus, nós vamos ler Mateus 8, 23 a 27. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-os, o despertaram, dizendo: Jesus, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se Jesus e repreendeu os ventos e o mar, e seguisse uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí nós vemos que Mateus nos dá um testemunho de que Jesus é esse Senhor Deus Todo-Poderoso, que manda nas águas, manda no vento, manda no fogo, manda na terra. Andou com os 3 judeus na fornalha de Nabucodonosor. Entraram 3, saíram 4. E Jesus é maravilhoso. Quando Manoá queria um filho, essa mulher não podia lhe dar, ela teve um encontro com o anjo do Senhor no Antigo Testamento. E lá com o anjo do Senhor, né, no livro dos Juízes, a história de Sansão que nasceu. E nesse sacrifício, que naquela época simbolizava o sacrifício de Jesus, o Cordeiro, que iria vir, eles temeram que ia morrer porque tinham visto a Deus. Mas perguntaram o nome àquele anjo do Senhor: como é teu nome? E o anjo do Senhor, que era Jesus, é uma cristofania, onde Jesus aparece no Antigo Testamento, respondeu: por que queres saber o meu nome, se é maravilhoso? E aí, quando foi feito o holocausto do Cordeiro, ele subiu no aroma do Cordeiro para o céu, voltou. E depois nasceu então o filho de Manoá com a sua esposa, que foi Sansão, um juiz de Israel. Então nós vemos que Jesus Cristo está em toda parte, em todo tempo. Ele é o eterno, ele é o todo-poderoso, onipotente, e quer nos salvar por amor. O nosso irmão maior se encarnou no seio da Virgem Maria, exatamente para trazer o seu evangelho, a sua palavra. Então fique com Jesus, ame Jesus, caminhe com Jesus, receba a vida com Jesus e creia na verdade de Jesus. Nós estamos passando no nosso país, no mundo, um momento de muito conflito, de muita discórdia, de muita guerra, de muita revolução, mas cremos que Deus trará dias melhores para nós e para a humanidade também. O Armagedon, a guerra do Oriente e do Ocidente, no vale de El Brahim, ali aonde Elias matou os 400 profetas de Baal. Ali haverá uma grande batalha. O rio Eufrates, que é ali no Oriente Médio, Hormuz, já está secando para aquelas tropas do Oriente virem massacrar os cristãos e judeus no Ocidente, como estão invadindo na Europa. Estão tomando as cidades da Europa, estão tomando a França, estão tomando outros países europeus. O Reino Unido está em choque, em conflito com os muçulmanos. E essas tropas inimigas do cristão e dos judeus virão para atravessar
a planície de Megido com muitos exércitos, mas Jesus irá vencer aqueles exércitos com fogo e enxofre, e os abutres comerão a carne daqueles soldados que tentarem destruir o reino de Deus na terra. E Jesus virá arrebatando a igreja para um novo milênio, aí sim, de paz. Nós não veremos mais notícias de guerra, diz o profeta Isaías, que farão das espadas farão arados, e a ovelha comerá capim com o leão. Haverá grande paz e a multiplicação daqueles sobreviventes, como foi no tempo de Noé. Há bilhões durante 1000 anos e viverão 150 anos, e será uma criança se morrer com 150 anos. Então nós estamos vendo tudo isso acontecendo diante de nós. O tempo do Armagedon, também há 26 anos, eu fui na Bandeirantes, falei que Jesus estava falando, depois falei com o coordenador, publiquei um DVD no meu canal Flairton, com a voz de Jesus, dizendo que iria haver guerra de Gaza, iria haver tsunamis, iria haver invasão de fronteiras, de endemoniados, e hoje você vê a droga, que tem a China, produz aí uma substância que você tomar uma vez já fica dependente e já dá uma crise de até mortal, né? E agora eu tive uma bronquite, fui para o hospital e chegou um rapaz lá caindo no chão, um homem jovem, com cerveja e cocaína. Então a droga destruindo a juventude, nós precisamos tomar cuidado, tomar prescrição médica, sempre com acompanhamento médico e observando os efeitos colaterais dos remédios, porque a droga sempre é um perigo para a nossa saúde. Então fique você com Jesus, fique com a sua proteção, com a verdade, o caminho, a vida que é Jesus, Deus único, todo-poderoso. Aceite-o, confesse seus pecados cada dia, que Ele levou a nossa culpa, o nosso pecado no seu sangue, no vale do mar, e nunca mais se lembrará. Porque Deus nos fez justo na cruz, no sofrimento de Cristo. E ressuscitando, e também nós ressuscitamos com Ele para receber um corpo celeste no fim desta era, quando tocar a trombeta e começar a ira de Deus cair sobre os incrédulos, e aí nós teremos então a coroa de ouro, também vestes brancas, e estaremos com Jesus e seremos servos e sacerdotes e reis na terra, com o planeta Vênus, que Ele nos dará também, com o corpo celeste incorruptível, que Ele desmaterializou no sudário e queimou um pouco, deixando a imagem, a fotografia, no século da fotografia. Seconda Pio, um advogado que tinha máquina de fotografar, fotografou o sudário de Turim, e apareceu Jesus todo crucificado, todo sangrado, aquelas marcas do sangue divino, que tem 24 cromossomos, não é como o nosso, que tem 46, 33, 23 da mãe e 23 do pai. Jesus tem 24, que é 23 da mãe, da Virgem Maria, e mais um macho que Deus produziu para que aquele sangue de Jesus e seu corpo fosse totalmente divino desde o nascimento. Então Jesus é esse cordeiro que foi enviado e sacrificado pela nossa culpa, pelos nossos pecados, e reina hoje, depois de ressurretos, e vai nos dar um corpo também como o dele, uma casa imortal, como disse o apóstolo Paulo, que revestirá de imortalidade esse nosso corpo corruptível. E cuidado com a cremação, já falei, já fiz um estudo aí no canal, você pode ver, cremação é coisa diabólica, é pecado mortal, mas os cristãos não estão prestando atenção sobre isso. E a yoga, com seu espiritismo, estão infiltrando na mente, na doutrina das famílias cristãs que estão sendo cremadas. Cuidado, não faça isso, sepulte seu parente, peça sua sepultura, mas não peça nunca, jamais, cremação, porque você está dando um testemunho mau, gnóstico, dizendo que o corpo não serve, que o corpo é mau. Não, o corpo foi redimido pela cruz, pelo sangue de Cristo. E Cristo não quer que nós queimamos o nosso corpo. Inclusive, queimar o corpo era de bruxos no Antigo Testamento, quer dizer, é um pecado, é um crime se não for corpo de bruxo, né? Porque Deus mostrava a Moisés que aquele bruxo, a alma iria para o fogo do inferno, que não foi feito para os homens, porque Deus nunca fez o inferno para homem nenhum, mas Ele fez para os anjos rebeldes que pecaram na frente dele, na cara dele, no céu. Esses anjos rebeldes são aí esses ETs híbridos, humanoides com reptilianos, que andam por aí assombrando as pessoas, queimando com suas naves gravitacionais e enganando, dizendo que é de outro planeta, quando eles são das grandes potências aqui, das tecnologias de guerra, ensinando o homem a roubar, matar e destruir. E Jesus vai acabar com a guerra, vai trazer a paz, como diz o profeta Isaías. Então não se deixe enganar, procure uma Bíblia, uma boa Bíblia apologética, também cuidado com os mormons, porque o Jesus dos mormons é irmão de Satanás, ele não é o Jesus ortodoxo da Igreja Católica Apostólica verdadeira, que discutiu a verdadeira teologia. Também, se você quer aprofundar nessa teologia bíblica, para não se deixar enganar nem a família, nem seus amigos e familiares,
E se livrar também das ameaças dos macumbeiros que estão nas empresas, que estão nas indústrias, que estão na política. Cubra-se com o sangue de Jesus, faça teologia bíblica no WhatsApp Grupo Cruz e Força. Peça o seu curso em áudio, preço a combinar com frete, 72 aulas, mais de 90 arquivos, que você pode fazer seu curso de teologia bíblica. E aprender a teologia, se defender com a palavra, com conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para poder militar nessa militância contra a palavra do engano, a palavra da mentira, contra aqueles movimentos da mentira, movimento do engano, movimento do genocídio, de vacina, do genocídio, de guerras, do genocídio de terror, e o Brasil, da droga, contra a família, essas GBLTismo, e igrejas, já existem igrejas que já caíram nesse pecado. Saia desse tipo de igreja, procure a ortodoxia, a verdade, para você, para sua família e seus amigos. Não se deixe desanimar, tenha coragem, Jesus nos ama, por isso derramou seu sangue puro, escorreu pela sua pele, sofreu as chicotadas e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, isso que nos fala, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, Nosso Senhor Jesus Cristo, locador da luz e glória para o Grupo Cruz e Força Congregação. E até uma próxima oportunidade. Se gostar, dê um like, se inscreva no canal TV Notícia Cristo Rei Jesus Nazarenos. Até a próxima oportunidade, que esse vos fala, Alf. E você que já é nosso irmão, já está no caminho, na verdade, na vida de Cristo Jesus, do Evangelho, da Palavra, eu deixo as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, você e sua família. Até uma próxima oportunidade. Amém. Este foi o estudo Luz de Jesus, dia a dia, para a sua edificação, para a sua salvação, para a sua conversão. Amém.